Por que existem diferentes interpretações da Bíblia no judaísmo e no cristianismo? Um tronco, dois ramos. Uma história, duas versões. Qual é a verdade por trás da divisão entre o judaísmo e o cristianismo? Imagine-se em um mundo antigo, milhares de anos atrás. Um tempo onde os grandes impérios se erguiam e caíam, onde reis e profetas moldavam o destino de povos inteiros. É nesse cenário que surge um dos textos mais influentes da história da humanidade, as Escrituras Sagradas. Para o povo judeu, essa coleção de texto se tornaria a base de sua fé, de sua cultura, de sua identidade. Eles a chamam de Taná, dividida em três partes essenciais: a Torá, que é a lei, os Nevins, profetas, e os Ketuvins, escritos. Esse conjunto de textos sagrados guiava o povo de Israel e sua relação com Deus, estabelecendo leis, histórias e profecias que atravessariam os séculos. Mas então, algo aconteceu. No Império Romano, uma nova interpretação começou a emergir. Um grupo de seguidores de um homem chamado Yeshua, ou como o mundo viria a conhecê-lo, Jesus, começou a enxergar essas mesmas escrituras de forma diferente. Para eles, aquelas antigas profecias falavam de um único Messias, um Salvador que já havia vindo ao mundo, e esse Salvador era Jesus Cristo. Essa crença mudou tudo. Enquanto os judeus mantinham a tradição de seus textos e sua interpretação através da Torá oral e dos ensinamentos rabínicos, os cristãos passaram a ler estas mesmas escrituras sob uma nova ótica, a ideia de que Jesus era um cumprimento da profecia. Mas aqui surge um detalhe importante. A Bíblia que os cristãos passaram a seguir não era exatamente a mesma dos judeus. O Antigo Testamento cristão era baseado no Taná, mas com algumas diferenças na ordem dos livros, na interpretação das passagens e em algumas tradições, até mesmo na inclusão de textos adicionais. Foi nesse ponto que as duas trajetórias se formaram. O judaísmo e o cristianismo passaram a caminhar por caminhos distintos, apesar de compartilharem uma origem comum. Mas por quê? A resposta está na maneira como cada tradição entende a palavra de Deus. E esse é um dos pontos mais fascinantes dessa história. Para o judaísmo, a interpretação das Escrituras nunca foi algo rígido ou estático. A Torá escrita, aquela que Moisés teria recebido do Monte Sinai, era apenas uma parte do conhecimento divino. Havia algo mais profundo, passado de geração em geração, a Torá oral. Essa tradição oral não era apenas um complemento, mas uma chave essencial para compreender os textos sagrados. A crença judaica era de que a Torá escrita por si só poderia ser ambígua, difícil de interpretar. Era por isso que rabinos e sábios dedicavam suas vidas ao estudo minucioso dos textos, debatendo seus significados e aplicando seus ensinamentos às diferentes gerações. Com o tempo, esses ensinamentos orais foram registrados em uma coleção monumental de textos, o Talmud. Nele, os rabinos discutiam cada detalhe da Torá, analisando suas leis, seus simbolismos e até mesmo os significados ocultos por trás das palavras. Nada era interpretado de forma literal e isolada. Tudo estava interligado e cada versículo carregava múltiplas camadas de significado. E então, havia um ponto fundamental que separava a visão judaica da cristã: a promessa do Messias. Os judeus liam as profecias de Isaías, Jeremias e Daniel, mas não viam nelas a chegada de Jesus. Para aqueles, o Messias ainda não havia vindo, e ele seria um líder poderoso, que traria paz ao mundo e restauraria Israel. Além disso, a ideia de que um homem poderia ser Deus encarnado era impensável dentro da teologia judaica. Deus era único, indivisível e jamais tomaria forma humana. Por isso, quando os seguidores de Jesus começaram a interpretar as Escrituras de maneira diferente,
afirmando que ele era o Messias e que sua vinda cumpria as profecias antigas, os rabinos rejeitaram essa visão. A diferença na interpretação não era apenas um detalhe teológico, era um divisor de águas que mudaria a história das religiões para sempre. Enquanto os rabinos preservaram a tradição da Torá oral e do Talmud, os seguidores de Jesus caminhavam em uma direção completamente diferente. Eles não apenas reinterpretaram as escrituras judaicas, mas também adicionaram novos textos sagrados, o Novo Testamento. Nos primeiros séculos do cristianismo, os discípulos e apóstolos escreveram relatos sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João se tornaram a base dessa nova fé. Além deles, as cartas de Paulo e outros escritos foram considerados sagrados, formando um conjunto de livros que daria origem ao Novo Testamento cristão. Mas havia um detalhe crucial: a maneira como os cristãos liam o Antigo Testamento era completamente diferente da tradição judaica. Para os cristãos, passagens que os judeus interpretavam de forma figurativa ou histórica eram vistas como profecias diretas sobre Jesus. Versículos como Isaías 53, que falava sobre um servo sofredor, foram entendidos como previsões claras da crucificação. Já o Salmo 22, que descrevia alguém sendo perfurado e ridicularizado, foi lido como um relato antecipado do sofrimento de Cristo na cruz. Além disso, as cartas de Paulo reforçaram a ideia de que a lei de Moisés não era mais o caminho principal para a salvação. Para os judeus, seguir a Torá era um dever sagrado, mas para os cristãos, a fé em Jesus e sua morte redentora substituíram a necessidade de cumprir todas as leis mosaicas. A justificação pela fé tomou o lugar da obediência à lei. Essa nova perspectiva fez com que os cristãos não apenas reinterpretassem os textos antigos, mas também reorganizassem a própria Bíblia. O Antigo Testamento cristão foi ajustado para alinhar melhor com a visão messiânica de Jesus. Alguns livros que os judeus não consideravam parte do Taná foram incluídos, como os livros deuterocanônicos. Assim, a mesma raiz espiritual deu origem a dois caminhos distintos. O que começou como uma pequena seita judaica acabou se transformando em uma das maiores religiões do mundo. E o que antes era um livro sagrado, compartilhado, se tornou um ponto de separação profunda entre as duas tradições. Com o passar dos séculos, essa diferença na interpretação das escrituras só se aprofundou. O judaísmo permaneceu fiel às suas tradições, enquanto o cristianismo se espalhou pelo mundo, se diversificou e criou suas próprias escolas de pensamento. Os rabinos continuaram a estudar e a reinterpretar a Torá, dentro de seu próprio contexto, mantendo o hebraico como a língua sagrada dos textos. Já os cristãos traduziram suas escrituras para o grego, o latim e mais tarde para inúmeros outros idiomas, tornando a mensagem acessível a diferentes culturas. No entanto, as diferenças não pararam apenas na forma de interpretar os textos. Ao longo da história, essas divergências levaram a tensões e em alguns momentos a perseguições. Durante a Idade Média, por exemplo, muitos cristãos viam os judeus como aqueles que haviam rejeitado o Messias, o que resultou em marginalização e até violência contra as comunidades judaicas. Mas, apesar das divisões, algo curioso aconteceu. O estudo das Escrituras nunca deixou de ser um ponto de conexão entre as duas tradições. Nos tempos modernos, teólogos, historiadores e estudiosos do judaísmo e do cristianismo passaram a dialogar sobre os textos sagrados, buscando entender melhor suas raízes comuns e o impacto de cada interpretação. E assim, a Bíblia, um livro que nasceu dentro da fé judaica, foi sendo reinterpretada, traduzida e ensinada de maneiras tão diferentes que se tornou a base de duas religiões, que apesar de separadas, compartilham uma história entrelaçada. No final, talvez a grande questão não seja apenas por que existem diferentes interpretações da Bíblia, mas sim como um único livro foi capaz de moldar civilizações inteiras, inspirar bilhões de pessoas
e, ao mesmo tempo, gerar debates que atravessam gerações. Deixe sua opinião aqui nos comentários. O que acham dessa divisão entre judaísmo e cristianismo? Agora, conheça a história de Carlo Acutis, o jovem que será beatificado em abril deste ano. Seus milagres foram reconhecidos e ele é conhecido como padroeiro da internet. Clique no card para conhecer essa história incrível. Até já!